Olá, amigos da TV Legislativa. Estamos iniciando mais um programa Fala Vereador, aqui pelo seu canal da NET, BTV, e também pelas redes sociais da Câmara de Vereadores aqui da cidade de Blumenau. Estamos recebendo com muito carinho hoje aqui no plenário. Escolhemos o plenário justamente para atender aí as regras de distanciamento em virtude aí da pandemia que estamos vivendo, e estamos recebendo o vereador Alexandre Caminha. Prazer tê-lo conosco, vereador. Igualmente, também é um prazer estar com vocês aqui e poder passar um pouco para a comunidade do que a gente tem, alcançado no nosso mandato. Vereador, vamos fazer um balanço aí do seu mandato, mas eu não posso começar esse programa sem falar aí do trabalho que o senhor vem desenvolvendo a fim de ajudar aí a sociedade blumenauense a passar por esse momento difícil que é a pandemia e esse combate aí ao Covid-19. Bom, a questão do Covid é algo que realmente vai ficar marcado, na história da nossa legislatura, algo que nós tivemos que nos adaptar, seja através das as nossas próprias reuniões que acabaram sendo em home office, algo que se deu em função dessa questão tecnológica, que a gente sempre lutou, para tentar modernizar essa questão tecnológica, e que hoje a gente conseguiu, de um certo modo, dar continuidade nos nossos andamentos. Muito há de se fazer, nós precisamos ainda tentar entender a questão toda no que diz respeito à questão econômica, que nós vamos ter um prejuízo muito grande no que diz respeito a isso, mas nós aqui, enquanto vereadores, ficamos um pouco amarrados no que diz respeito à questão de possibilidade de diminuição de custeio, seja para o empresário, para ele poder manter essa geração de emprego e renda, e que para a gente, em função de estarmos vereadores, isso é uma obrigação, seja deputado estadual ou deputado federal. Para a gente é uma preocupação muito grande, é uma angústia, até porque a gente tenta fazer algum tipo de encaminhamento aqui no município, a gente acaba sendo barrado pela questão da inconstitucionalidade, e é algo que a gente acaba fazendo, então, adiante com os próprios deputados e os nossos senadores. Qual a expectativa de futuro, no seu ponto de vista? Bom, no meu ponto de vista, acho que a gente ainda vai ficar muito tempo ainda estagnado, A questão econômica é algo que realmente nós vamos demorar muito, para voltar ao normal. O ponto positivo disso tudo é que não é só em Blumenau que isso está acontecendo, A gente precisa lembrar desse fato, Marcão, que não é só a cidade de Blumenau que sofre com Covid, não é só o comércio de Blumenau, não é só o comércio de Santa Catarina, não é só o comércio do Brasil, De um modo geral, no mundo inteiro a economia parou, e a gente vai ter que voltar a empurrar de novo essa roda. Então isso pode levar algum tempo, sim, mas o que a gente tem visto de um certo modo aí na questão globalizada, é os apoios que já tem acontecendo, de países para países, no que diz respeito à questão da aquisição dos materiais mais básicos, seja os EPIs, Então, o que a gente tem visto é um pouco dessa questão de solidariedade de todos, e é isso que a gente vai precisar fazer. A gente precisa modificar um pouco o nosso jeito de ser, completamente, A nossa vida será outra vida, a partir da hora que essa pandemia finalizar, e ela, se Deus quiser, finalizará muito em breve, se Deus quiser. O senhor procurou não cessar aí o seu trabalho junto à comunidade, seu trabalho de fiscalização bem direto aí ao executivo, principalmente, e tem acompanhado de perto as obras que estão por acontecer. Ocorreram aí algumas paradas, elas já retomaram, que é o caso da ponte da Rua Maria Cavilha, cujo o senhor apresentou um projeto aqui, transformou em lei, que aquela ponte da Rua Maria Cavilha hoje já deverá ter o nome aí de Ponte do Mirelo, O senhor tem acompanhado bem de perto essa questão. Como é que está ali a construção da ponte? Ela vai sair? Ela parou por diversas vezes? O senhor cobrou na tribuna, Como é que está essa questão? Na verdade, a ponte querida, a querida chamada Ponte do Mirelo, foi algo que para mim foi muito significante na minha legislatura, no passado da legislatura, porque o Mirelo é uma pessoa, quem mora na região sul da cidade, no Garcia, em todo o Grande Garcia, conheceu, literalmente, o nosso querido Mirelo, que por muitas vezes passou ali por perto da ponte, onde será a ponte com o nome dele. Nós temos acompanhado isso desde o início, nós tivemos aí situações escabrosas aqui no município, em função da nossa ponte do centro. Todas as verbas federais foram cortadas no que diz respeito a pontes do município de Blumenau, e, consequentemente, nós tivemos aí a questão da Ponte do Mirelo, que teve uma paralisação aí de praticamente um ano em função desse celeuma. Libera-se valores do governo federal, não libera-se valores do governo federal. Quem sai prejudicado em cima disso, Marcão, é a própria região, a própria cidade, porque é algo que para a gente ficou muito, muito marcado. Já era para estar pronta essa ponte,
E, infelizmente, por uma questão do governo federal, nós não tivemos esse repasse. Agora, as obras retornaram e, em função da Covid, nós tivemos mais uma paralisação de 30, 45 dias e agora ela retorna aos poucos com a questão, né, do contato social, diminuição de contato social. Isso significa que as pessoas é uma quantidade menor de pessoas trabalhando, mas a previsão, sim, para que essa obra seja finalizada até o fim desse ano. É algo que vai modernizar a região, vai fazer a ligação da Hermann Uscher com a Rua Amazonas e que, para a gente, ali daquela região que mora ali no entorno do Garcia, vai melhorar em muito a fluidez do trânsito. Nós também teremos a outra ponte da José Klock, que é a ponte que fica ali próximo à Rua Anchieta, a rua da famosa Galeria Anchieta, que graças a uma solicitação nossa também há 8 anos não era feita uma limpeza nessa galeria, e lá no início do nosso mandato nós conseguimos fazer essa limpeza. Uma Bobcat pequena foi instalada, né, para que ele pudesse retirar 8 toneladas foi retirado de material daquela galeria, e ao final dessa rua nós teremos aí a ponte José Klock, que também fará a ligação, né, entre aspas, né, da própria rua Hermann Uscher, ali, na verdade, ali é Antônio Zendron, até a Rua Amazonas, e isso também vai dar mais fluidez ao trânsito. Nós estamos cobrando, nós estamos de olho, né, a questão da ponte do Mirelo está agora para finalizar a última viga, né, eles constroem a própria viga no local, isso eu tenho acompanhado quase que diariamente. E a questão da ponte, né, vamos lá, José Klock, ela está agora com processo licitatório. Nós tivemos um problema ali no que diz respeito ao Exército, e é algo até que nos deixa bastante entristecidos. Nós tentamos em Brasília por diversas vezes esse contato para resolver uma situação. O município doou o terreno para o Exército lá nos nos anos 60, certo. E agora, quando o município precisou, né, de uma parte do terreno para a obra da ponte, infelizmente não teve como nós conseguirmos, né, essa liberação por parte do Exército. Foi necessário modificar o projeto, a ponte teve que mudar de ângulo, e agora a ponte segue para os encaminhamentos. Às vezes a sociedade acha que isso é culpa do prefeito, isso é culpa do vereador, e na verdade existem muitos trâmites que a sociedade não conhece e que ela precisa saber, e é por isso que a gente está aqui para tentar mostrar quais são essas dificuldades. Vereador, a ligação Velha-Garcia, também uma reivindicação antiga, o prefeito esta semana sinalizou e relembrou que está finalizando aí o projeto, que as máquinas vão roncar em breve. O que significa isso no seu ponto de vista? O senhor que reivindicou bastante para que isso ocorresse. A ligação Velha-Garcia é algo que desde 2008, né, quando nós tivemos a catástrofe de 2008, ela ficou fechada. Eu passei por várias vezes, e aqui quem utilizou dessa ligação Velha-Garcia sabe que dali do Antônio Zendron, até o Garcia, até a Velha, você levaria em torno de 7 a 8 minutos no máximo. E hoje, se você sair ali do Zendron para chegar no mesmo ponto, né, na Velha, você vai levar aí 40 minutos com sorte. Então, isso significa dar fluidez ao trânsito, isso significa, né, dar essa questão de possibilidade das pessoas que moram tanto na região da Velha quanto na região do Garcia não precisar passar pelo centro. E isso tem sido, né, uma das nossas grandes conquistas e brigas e lutas enquanto vereador, que é a questão da fluidez no trânsito. Eu vou aproveitar o gancho, falar dos semáforos inteligentes, que também é algo que é uma conquista nossa, uma luta nossa de muito tempo. Então, a partir da hora que nós conseguirmos ligação Velha-Garcia, né, as pontes, né, ali na região sul, todo esse complexo de pontes que estão por vir agora aqui na região central, certamente nós teremos mais fluidez no trânsito. E eu vou continuar, certamente, com a luta no que diz respeito aos elevados. Blumenau precisa ter elevados para a gente evitar a quantidade de semáforos que a gente tem hoje, e essa confluência é o que dá, né, a falta de fluidez no trânsito. O vereador, com a construção dessas pontes aí, já há algum tempo se fala em possibilidades de binário, Hermann Uscher, Rua Amazonas. O senhor acredita que isso poderá acontecer ou não? Qual é o seu ponto de vista nesse sentido? Na verdade, assim, no meu ponto de vista, que não sou técnico na área, né, seria muito mais simples, né, ter o binário, né, Rua Amazonas sobe ou desce e a Hermann Uscher sobe ou desce, com a questão do ônibus. O problema é justamente a questão do transporte coletivo, onde as pessoas vão precisar fazer a transposição, né, da Rua Hermann Uscher para a Rua Amazonas. Se nós formos analisar, a própria Hermann Uscher, de um modo geral, ela é bem pouco povoada, né? Então, a pessoa, né, o usuário do transporte coletivo vai parar na Hermann Uscher, vai ter que andar muito para conseguir chegar
até o seu destino. Estudou-se algumas outras técnicas que seriam fazer com que essas pessoas fossem até o terminal, né, e retornassem. É uma questão de fluidez de trânsito, algo que precisa ser estudado, mas eu acredito que nesse momento ainda não há como ser implantado, até porque nós deveríamos ter daí mais pontes, né, de ligação entre a própria Erma-Ucha e a Rua Amazonas. Teremos 2 a mais, mas temos essa situação que vai ser complexa para quem é o usuário do transporte coletivo. Ele vai precisar sair, repito, da Rua Erma-Ucha, atravessar todo, né, um trecho para conseguir chegar na sua casa, ou ir até o terminal, né, para fazer o retorno. Então, isso é algo que a gente precisa ainda estudar. Eu tenho certeza plena e absoluta que com essa repaginação que nós vamos ter aí, tanto da própria Rua Amazonas, como a parte da Rua Erma-Ucha, dali do hotel para a Alameda, né, aquilo ali será tudo duplicado, também vai dar mais fluidez ao trânsito. E é algo que a gente vem lutando já de muito tempo. Sim. Ô vereador, o senhor conseguiu a aprovação de uma questão aí que pode ajudar muito, um problema histórico que nós temos aqui na cidade de Blumenau, que é justamente a regularização fundiária. Há muitos anos, há 20, 30 anos ou mais, famílias tentam fazer aí a regularização fundiária e não conseguem. E o senhor conseguiu levar isso ao Executivo para que o Executivo buscasse aí, através do PROCON, um fundo que o PROCON tem lá, para dar o start e para começar a resolver de vez esta situação às famílias blumenauenses. Eu quero falar sobre este assunto no próximo bloco, pode ser? Vamos a um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna conversando hoje com o vereador Alexandre Caminha. É um minuto só e a gente já volta. Ó, hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida? A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí, você tem toda a razão. Exerça sua cidadania, fiscalize. Câmara de Vereadores, independência e transparência cada vez mais perto de você. Estamos de volta aqui no programa Fala Vereador. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Esse programa tem por objetivo discutir, debater assuntos de interesse da nossa comunidade com os nossos parlamentares e também, logicamente, tratar do trabalho que é desenvolvido pelos edis blumenauenses. Para você que não acompanhou o bloco passado, estamos recebendo o vereador Alexandre Caminha aqui no programa de hoje. Vereador, o senhor levou aí ao Executivo a possibilidade de dar um start aí na regularização fundiária aqui da cidade de Blumenau, utilizando o fundo do PROCON. Gostaria que o senhor explicasse um pouquinho mais essa questão. Bom, na verdade, como todos sabem, né, trabalhei durante quase 8 anos no órgão de defesa do consumidor. Foi na nossa gestão que nós fizemos a implementação do Fundo Municipal de Defesa do Direito Difuso, ou seja, o fundo da aplicação das multas às operadoras, né, de telefonia, as empresas que fazem a má prestação de serviço que são penalizadas. E esse dinheiro do fundo, de um certo modo, ele tem alguns engessamentos administrativos. Ele não pode ser utilizado, por exemplo, para pagamento de pessoal, ele não pode ser utilizado para algumas situações. E uma conversa que nós tivemos, né, com a comunidade, também em função dos estudos do nosso gabinete, nós tentamos viabilizar, através dessa legislação, a utilização desse dinheiro do fundo, que hoje é aproximadamente algo em torno de R$2 milhões está em caixa, para que a gente pudesse usar parte desse dinheiro para a regularização fundiária. É algo que tem a ver com a defesa do consumidor. A partir da hora que essas pessoas, né, têm o seu imóvel devidamente regularizado, ele vai ter o seu direito de ter a sua carta, né, recebida em casa, a sua cobrança, né, seja ela de fatura, também recebida na sua residência, vai ter o seu direito também de se comunicar, vai ter o direito de ter o esgoto, né, o saneamento, enfim, na sua residência. Então, a partir da hora, e óbvio, né, que é o principal direito ter a garantia da sua casa, né, porque hoje essas pessoas elas têm a posse de um terreno, elas estão há muitos anos em cima desse terreno. Alguns buscaram judicializar e conseguiram as suas escrituras, outros não. Então, a nossa ideia é que a gente pudesse, né, é óbvio que em cima das pessoas de baixa renda, utilizar o dinheiro do fundo, que seria utilizar metade desses valores, R$1 milhão, algo que poderia regularizar aí de 100 a 150 ou 200 imóveis. Infelizmente, em função do Covid, né, a gente teve essa paralisação.
a legislação ela foi aprovada um pouco antes da questão do Covid. Sim. E é um encaminhamento que nós também, enquanto gabinete, enquanto, né, as nossas conversas com o executivo, que sempre foram muito boas, a gente quer fazer também, dar essa possibilidade a essas pessoas. Ideias, né, são ideias que nós temos e que a gente tira do papel. Eu sempre falo muito isso, de que o mundo é cercado de algumas ideias, né? Às vezes as ideias elas são maravilhosas, mas se você não conseguir tirar essas ideias do papel e transformá-las em realidade, ela vai ser só um sonho. Então, a gente está fazendo esse sonho e tornando esses sonhos em realidade. Vereador, E fazendo a nossa cidade, com certeza, caminhar para um rumo melhor. certo. Vereador, desde que o senhor entrou, e antes disso, nós que acompanhamos o seu trabalho à frente do PROCON, o senhor foi um grande batalhador aí, de melhoria de sinal de telefonia celular aqui na cidade de Blumenau. Lá no PROCON já batalhou muito nesse sentido, cobrou muito nesse aspecto. Quando veio para a Câmara, legislações foram feitas, acompanhamentos, inclusive uma comissão especial foi montada justamente para tratar esse assunto de uma forma mais latente, podemos dizer assim. E o senhor conseguiu trazer aqui para a Câmara de Vereadores representantes, diretores das empresas que pudessem dar respostas à sociedade blumenauense na melhoria do sinal e investimentos aqui para a cidade de Blumenau. Como é que está essa situação? Bom, Marcão, eu lembrando quando você falava, né, dia 1º de abril de 2010, ou seja, há 10 anos, eu me tornei gerente do PROCON a diretor do PROCON de Blumenau. E de lá para cá, a luta de telefonia sempre foi um alvo muito grande nosso, porque a telefonia sempre foi campeã de reclamação, seja pela má prestação de serviço, né, seja pela aquela situação de vender um plano em que naquela rua não tinha nem sinal. Hoje nós temos uma legislação de minha autoria, que ela obriga a operadora de telefonia, né, a dar a informação ao consumidor se existe o sinal na sua residência ou se existe o sinal no seu trabalho, que era algo que nós tínhamos, né, reclamação muito forte, e a questão da ausência de cobertura. Lá, em 2010, aproximadamente, nós começamos a campanha Blumenau, Você com Mais Sinal, ou seja, 10 anos, né, dessa Sim. luta, e de lá para cá nós tivemos alguns entraves. O PROCON fez a sua parte, mas, infelizmente, a questão legislativa precisava ser alterada. Nós tínhamos aí uma briga entre a telefonia e a nossa cidade, a nossa legislação, onde existiam umas dificuldades de implantação de telefonia. E algo que a gente tentou implementar, não conseguimos. Deus quis que eu estivesse aqui, né? Eu acho que todo mundo tem o seu destino já traçado, e essa luta lá de 10 anos atrás, nós podemos aqui, enquanto vereadores, fazer, né, a alteração da legislação que trata da telefonia, dando mais possibilidade de instalação de novas antenas. E hoje a gente vê esse resultado. Blumenau, de 10 anos para cá, teve uma ampliação gigantesca de quantidade de antenas, né? A cidade de Blumenau é uma cidade difícil de operar, porque ela possui muito, a gente tem muito morro, e a partir da hora que a gente tem muito morro, uma antena de telefonia que ela poderia ter uma abertura de 20 quilômetros, ela pode ter 500 metros aqui na cidade de Blumenau. Para isso, a necessidade de mais antenas. Falo isso porque nós estudamos muito o tema, e quando a gente entra no assunto, a gente procura, né, se aperfeiçoar, e Blumenau, de novo, pelo relevo, teve que ampliar a quantidade de antenas, e se não tivesse a alteração de legislação que foi proposta agora nessa legislatura, Blumenau continuaria com sérios problemas de telefonia. Melhorou, muito ainda há para melhorar. Aproveitando o tema também, hoje, né, eu tenho obrigação, né, hoje eu sou o presidente do conselho, né, da região sul da TIM, da operadora TIM. Então, hoje, como presidente desse conselho, eu tenho feito um trabalho massificante na cidade, nas regiões que ainda possuem áreas, né, as áreas que não têm cobertura, ou seja, as áreas negras, né, da cidade. E nós estamos em cima disso, fazendo um trabalho com as operadoras, para que a gente possa agora fazer a instalação nessas áreas mais específicas. Nós temos aí muitas regiões com algumas áreas de sombra, né? E é isso que a gente quer lutar e quer tentar transformar mais esse sonho em realidade. Uma outra questão, vereador, também é com relação aí à sua preocupação e até fruto de muita indignação por parte da sociedade, a questão dos postes, né? Dos fios caídos, colocando aí as pessoas em risco, ninguém sabia de quem cobrar, uma confusão generalizada, e o senhor aí lançou a lei da linha limpa, né? Inclusive a lei está completando aniversário agora, 3 anos. 3 anos, fez 3 anos agora a legislação, né, a lei da linha limpa, que é algo que a gente conseguiu trazer para a cidade de Blumenau, tentar organizar um pouco daquele cabeamento que faz parte da telefonia e faz parte das TVs por assinaturas, que era uma bagunça.
Ainda há muito o que melhorar, né? Mas nós tivemos aí o primeiro exemplo que foi na rua Kurtienig, onde lá, hoje, se você passar, você vê os cabeamentos lá, todos eles, né, identificados, que é o objetivo da legislação. Hoje, nós ainda temos situações que estão ainda, né, a serem melhoradas no município, mas, de um certo modo, se você olhar para cima e para a sua direita, né, normalmente, você vai ver que melhorou bastante no que diz respeito a essa questão do alinhamento dos fios e cabeamentos dessas telefonias e TV por assinatura. De vez em quando a gente recebe uma demanda e, para mim, é um grande prazer poder ter feito isso pela cidade de Blumenau e, de um certo modo, a gente tem melhoria na questão visual da cidade e a gente também tem melhoria no que diz respeito à qualidade de sinal dessas pessoas que utilizam o serviço. Certo. Vereador, como é que está aquela questão da curva do cemitério que o senhor batalhou bastante lá? Um lado tem calçada, um lado não tem calçada. A curva do cemitério, Marcão, é algo também lá de 2008. Né? Se o cara for avaliar, né, 2008 para cá, quando a gente teve, né, aquela grande, né, catástrofe, nós tivemos ali toda aquela região tomada. Né? Então, da Rua Progresso? Né? Isso, exatamente. Então, assim, de um certo modo, tem região que tem calçada, tem região que não tem calçada, porque a calçada literalmente ela caiu lá no rio. Então, ali é uma região que a gente já vem lutando de muito tempo, não é desde a minha época, muito antes de vereador, né? Sou morador ali da região do Garcia, então a gente sabe ali daquelas necessidades. E sim, é algo que a gente tem encaminhado junto ao Executivo, o projeto executivo também já está elaborado e em breve nós teremos mais essa novidade para a cidade, ou seja, nós vamos conseguir tirar do papel algo que lá de 2008 não se conseguia e para a gente é mais uma grande conquista. Se o cara for avaliar alguns pontos ali, nós, no Rancho do Pastel, nós já fizemos ali um encaminhamento que foi retomada aquela questão da calçada e às vezes precisa realmente um pouco do empurrão, né, do vereador, que é a nossa obrigação de estar fiscalizando, de estar cobrando o executivo, para mostrar para ele as necessidades. A região do Garcia ficou sem vereador durante uma legislatura, né, e isso deu muita diferença. Né, isso para a gente ali, que é morador ali da região, tinha muita demanda foi encaminhada, por exemplo, Max Clabundi, ali do lado da padaria Regi, ali era uma situação que sempre enchia de água, foi feita toda a drenagem fluvial, ou seja, a expectativa, né, a gente ainda não teve um teste de chuva, mas a expectativa ali que a vazão consiga resolver esse problema, que é um problema também de vários anos. Muitas demandas ali pela região, guarda-reio, né, na Rua Santa Maria, que foram instalados durante esse período nosso de legislatura, todos os guarda-reios, vou repetir, todos os guarda-reios hoje que estão instalados lá na Rua Santa Maria foram instalados durante a nossa legislatura. Não é o vereador que instalou, mas foi o vereador que cobrou muito do Executivo para que a gente tivesse aquelas preocupações. Tinha uma região lá, chegando lá perto lá do recanto lá do Lula, pô, ali era um perigo, né? O ônibus passava com a roda quase, né, no canto da ribanceira, que era algo, se eu não me engano, que tinha 20 ou 30 metros, que eu medi à época com o drone, e ali a gente conseguiu fazer ali né, o guarda-reio que dá um pouco mais de segurança. Nós temos um outro ponto, um pouco antes do antigo Rancho do Ville, que também teve ali um desmoronamento, que a gente também está com um projeto já encaminhado, ou seja, o vereador não é só da região sul, mas eu moro na região sul, então a gente tem muitas demandas dali. Mas a gente está aí trabalhando pela cidade inteira, tentando construir e caminhar uma cidade sempre melhor. Certo. Só para encerrar, vereador, para não falar também que é só da região sul, o senhor está cobrando do governador do estado aí a celebração daquele convênio para o aeroporto Quero-Quero. Como é que está essa situação? Isso é algo que a gente vem cobrando também de muito tempo, né? Eu sou aeromodelista, eu sempre brinco, o aeromodelista é o piloto frustrado, né? Então, assim, a aviação sempre foi uma paixão minha. E ver o aeroporto Quero-Quero no estado que ele se encontra, né, de não poder estar, né, gerando riqueza, né, trazendo o comércio, trazendo, né, as pessoas para cá, como algo que nós já tivemos aqui na cidade de Blumenau. Blumenau já teve, né, a TAM trabalhando aqui na cidade de Blumenau. Ou seja, nós tínhamos a possibilidade de sair de Blumenau e ir direto a São Paulo, algo que hoje a gente não consegue mais, né? E aí fomenta, né, mercado, fomenta toda a região. E o ponto principal, que é o que a gente tem lutado bastante, tem conseguido avançar bastante, é a questão dos transplantes. Blumenau é uma cidade que é referência no que diz respeito aos transplantes e nós estamos aí com esses encaminhamentos bem avançados para que possa ter o muramento, para que possa ter, né, toda a questão do balizamento noturno, porque sem o balizamento noturno não funciona o aeroporto à noite. E esses são pontos que a gente precisa fazer com que o DCEA daí nos traga autorização para voltar a comercializar o Quero-Quero. O Quero-Quero, existem várias empresas que têm interesse de comercializar e que, infelizmente, se nós não dermos esses próximos passos, a gente vai acabar perdendo. E nós estamos cobrando e também é algo que está bem encaminhado para que saia do papel.
Vereador Alexandre Caminha, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Espero contar em outras oportunidades também. Eu que agradeço, Marcão. É sempre um prazer estar falando com vocês. Nós temos aí mais de 30 legislações aqui que são apanhadas durante esse período aí e que levariam algum tempo para a gente poder falar sobre todas elas, mas para a gente é sempre um grande prazer poder estar aqui divulgando o nosso trabalho. Sucesso na caminhada. Obrigado. O Blumenau com certeza caminha aí para um novo rumo. Tá certo. Vereador Alexandre Caminha, do Solidariedade, foi entrevistado de hoje. O Fala Vereador fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e voltaremos na semana que vem conversando com outro parlamentar blumenauense. Um abraço a todos. Até lá.